Olá, pessoal, tudo bom? Vamos agora ter a última aula de nosso curso sobre governança e implementação de políticas públicas da primeira infância. Nesta aula, nós vamos falar principalmente de como a implementação se dá no nível local. Essa é a nossa preocupação principal. Mas antes de chegar à implementação no plano municipal, qual é a engrenagem, os desafios, vale a pena revisar um pouco os conceitos com que nós tratamos nas duas últimas aulas. Primeiro, primeira infância é uma política fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos desde tenra idade, quer dizer, quanto mais cada indivíduo, quando criança, tiver uma política voltada ao seu desenvolvimento, mais chances ele terá de ter uma vida adulta melhor em todos os sentidos, em termos de escolaridade, saúde, melhor inserção na sociedade. Mas a primeira infância não é uma política que pode ser olhada apenas para o indivíduo que a recebe, ou mesmo até só para as crianças. É fundamental ter um ângulo muito claro sobre as crianças, mas é fundamental pensar que a primeira infância é uma política que precisa atingir as famílias e o entorno das famílias. Porque as crianças não terão a política necessária, o resultado necessário daquela política para o desenvolvimento infantil, se as famílias e a comunidade não forem envolvidas. Então, nesse sentido, pensar a política da primeira infância é pensar numa articulação, numa conexão necessária, indissolúvel entre as crianças e suas famílias, entre as famílias e a comunidade. A política da primeira infância, no fundo, pensada não só como algo que dá um resultado muito positivo a cada indivíduo, a cada um de nós que pode ter esse acesso em tenra idade, ela é fundamental porque na sua somatória o país, as nações ganham com a política da primeira infância. E isso dá um caráter bastante consensual, um caráter normativo muito positivo à política da primeira infância, mas ela não pode ser vista apenas de uma forma geral. Ela tem que ser vista, sobretudo, a partir do fato de que comunidades com maior grau de vulnerabilidade precisam mais de política da primeira infância. Todos devem ter direito a isso, mas comunidades com maior grau de vulnerabilidade precisam mais de políticas da primeira infância. No caso brasileiro, isso é extremamente verdadeiro porque o Brasil é marcado por várias desigualdades. É possível dizer que há uma geometria variada e ampla de desigualdades no Brasil. Desigualdades territoriais, de renda, de gênero, de raça, de distribuição de escolaridade entre as famílias, de tal modo que a política da primeira infância no Brasil ela é consensual não só porque ela, em qualquer lugar do mundo, desenvolve mais os indivíduos e, na soma de todos esses esforços, gera grande desenvolvimento para as nações, mas porque o Brasil, que é um país marcado por muitas desigualdades, precisa ainda mais de políticas de primeira infância porque elas são centrais para comunidades com alto grau de vulnerabilidade. Ora, diante de dois grandes consensos, política de primeira infância é sempre positiva para os indivíduos e para as nações. E, de outro lado, política da primeira infância é fundamental para países com grandes desigualdades, como o Brasil, aparentemente não haveria nenhum grande problema para começar a implementar políticas de primeira infância. Mas isso é uma ilusão, porque a primeira infância constitui um problema muito complexo. Aquilo que se chama na literatura de wicked problem, que envolve muitos e muitos atores, muitas teias de articulação entre os atores, a necessidade de juntar o que não digamos, naturalmente interligado. Então, essa tarefa de juntar o que não é naturalmente interligado traz a grande questão da primeira infância, que é criar uma governança para lidar com a complexidade. Nós falamos muito isso nas outras duas aulas. Governança que depende, ou que tem como dois grandes objetivos, gerar legitimidade para a política de primeira infância e gerar maior efetividade, particularmente para as comunidades mais vulneráveis.
Nesse sentido, a governança é um mecanismo de criar a articulação entre os atores. Mas a governança precisa de algo além da articulação, precisa de mecanismos de gestão, quer dizer, mecanismos que tornem aquele consenso construído continuamente em torno da primeira infância em políticas públicas. Então, toda a discussão da primeira infância perpassa temas como gestão de pessoas, gestão por resultados, gestão por processos. Né? Desenvolver esses mecanismos de gestão é uma consequência central da boa governança da primeira infância. Mas, além disso, a governança da primeira infância tem uma outra característica muito peculiar, que é a ideia de governança colaborativa. Quanto mais colaborativa for a governança na primeira infância, mais chances há de sucesso nessa política pública. Por quê? Porque, como a articulação entre os diversos atores, interesses, territórios que fazem parte da primeira infância é uma tarefa muito complexa, muito difícil, é central criar mecanismos de colaboração. E nós desenvolvemos nas duas aulas passadas, mas principalmente na aula passada, a ideia de que existe um tripé da governança colaborativa na primeira infância. Quem faz parte desse tripé? Primeiro, a intergovernamentalidade, isto é, a necessidade de criar relações entre os níveis de governo, os entes federativos. Nós vamos falar bastante isso hoje, porque os municípios são o ator fundamental da implementação, mas não podem ocupar o palco dessa política sozinhos. Eles precisam de outros atores intergovernamentais para que a política dê certo. Então, o primeiro pé da governança colaborativa é criar mecanismos que a gente poderia chamar de federalismo cooperativo. O segundo diz respeito à intersetorialidade, isto é, quanto mais houver articulação entre setores de políticas públicas centrais na política da primeira infância, principalmente educação, saúde e assistência social, mais chances de a política ter melhores resultados. Então, é um outro ponto central dessa política pública. E, para terminar, a extragovernamentalidade, isto é, a articulação com outros atores que não são atores governamentais, no sentido de não serem o governo que implementa, e isso envolve tanto a sociedade civil, universidade, as famílias, isto é, atores externos ao Estado, como atores do Estado que não são o governo especificamente, né? O Ministério Público, o Tribunal de Contas, o próprio Legislativo. Então, este tripé da intergovernamentalidade, intersetorialidade, extragovernamentalidade gera um triângulo que é o centro da governança da primeira infância. Ora, como é que a gente pode pensar tudo isso olhando para a implementação da política de primeira infância? Primeira coisa a dizer, e eu vou estruturar minha fala hoje em 10 pontos, diz respeito. A primeira coisa a dizer está num primeiro ponto, que é o seguinte: sem os serviços públicos municipais, não há política de primeira infância. Isto é, os serviços que realizam a política de primeira infância, no geral, são municipais. Daí a centralidade dos municípios na política da primeira infância. É diferente, por exemplo, de segurança pública, cuja centralidade está no governo estadual, porque os principais instrumentos e serviços são do governo estadual. Primeira infância, não. Os principais instrumentos e serviços estão no plano municipal. Não há como fazer uma ampliação da política da primeira infância no Brasil sem os municípios. Este é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que, sem o conhecimento das crianças e famílias que vivem no plano local, elas não vivem no país, elas vivem no território local, não há política de primeira infância. Ora, quem é que tem mais condições de conhecer, de se articular com as crianças e famílias no plano territorial local? O município.
de Brasília é muito longe conseguir articular crianças e famílias no plano local de 5.569 municípios. É o município a peça-chave desse processo. Então, o segundo ponto da aula de hoje é que a implementação depende dos municípios, não só porque os serviços são municipais, mas porque os municípios estão mais próximos dos beneficiados da política pública e, nesse sentido, os municípios são os que constituem a instância que tem mais condições de estabelecer os laços entre os serviços e os beneficiados. Um terceiro ponto é central também, e dialoga com os dois outros. Dialoga em que sentido? Ora, se os municípios são fundamentais para fornecer os serviços e estabelecer o diálogo dos serviços com os beneficiados, há, no entanto, uma barreira para se imaginar que cada município, de forma autárquica, vai conseguir dar conta dessa política pública. O que significa isso? E aí resumo o terceiro ponto. A maioria dos municípios, sozinhos, tem muitas dificuldades de implementar essa política da primeira infância e outras políticas complexas. Essa é uma ideia importante, porque sem os municípios não há política da primeira infância. Mas olhando para a maioria dos municípios, dadas suas fragilidades em termos econômicos, sociais, capacidades estatais, etc., quando se tem uma política tão complexa quanto da primeira infância, é preciso criar mecanismos que apoiem o município nessa tarefa. O que vale a primeira infância vale para outras políticas complexas. Se nós fôssemos dar um exemplo hoje, valeria para a mudança climática. Imagine cada município no Brasil fazendo uma política de mudança climática, sendo que cerca de 70% dos municípios têm até 20 mil habitantes. Não há a menor chance disso ocorrer. No caso da primeira infância, ainda há uma vantagem em relação à mudança climática, porque há os serviços locais. Mudança climática é uma política regulatória, mais difícil ainda. De todo modo, se nós olharmos bem, o fato é que, se os municípios são peça inexorável, insubstituível da política da primeira infância, eles só vão conseguir realizar bem essa tarefa se estiverem interligados com outros níveis de governo. E aí já fazemos a ponte para o quarto ponto da aula de hoje. A colaboração federativa com apoio do governo estadual e do federal, essa colaboração federativa é essencial para que se crie uma forma mais entrelaçada, cooperativa, com apoio e incentivos adequados, para que os municípios possam efetivamente implementar boas políticas de primeira infância. Nesse sentido, a implementação da política da primeira infância é a combinação de municipalismo e federalismo cooperativo. Pode parecer uma contradição em termos, mas não é. A implementação de uma boa política de primeira infância é a combinação de municipalismo e federalismo cooperativo. Ambas as coisas devem existir se nós quisermos implementar bem a política de primeira infância. E aí, se nós chegarmos a um município mais especificamente, e vou tratar aqui do quinto ponto que diz respeito a isso, a pergunta é: como é que se inicia esse processo? Acho que há dois grandes disparadores nesse processo. O primeiro é um diagnóstico da situação. Como está a situação da política da primeira infância naquele município? Esse diagnóstico pode ser ajudado pelo governo estadual, pelo governo federal. Minha impressão é que governos estaduais que ajudam os municípios a produzir diagnósticos favorecem a autonomia dos municípios, o que parece uma contradição, mas não é, porque aí os municípios, com esse aporte, tendem a ficar mais fortes para realizar suas tarefas. Mas o diagnóstico também envolve, digamos assim,
ações que só podem ser feitas no plano local, ações de conversa com a comunidade, entendimento territorial no plano local de como estão os serviços. Então, o ponto inicial de uma política de primeira infância é ter esse diagnóstico, cuja consequência, para fazer o fecho nesse quinto ponto da minha argumentação de hoje, é criar um plano municipal de primeira infância. É importante que esse plano municipal, primeiro, esteja articulado com o plano estadual. A grande maioria dos estados já tem plano estadual da primeira infância. Se for possível articular, isso facilitará a cooperação, o federalismo cooperativo, facilitará ganhar recursos, facilitará ter apoio. Existe um marco nacional, uma ideia geral no plano federal, mas ainda não há incentivos tão claros no plano federal para que os municípios adotem boas políticas de primeira infância. Há instrumentos mais claros no plano estadual, embora ainda bastante embrionários. De todo modo, o plano municipal tem que estar dialogando com essas estruturas normativas dos estados ou do governo federal, mas o plano municipal é sobre o município, brincando um pouco com o termo. Isto é, ele precisa falar da realidade local, precisa ouvir os atores, precisa dizer o seguinte: olha, para os próximos X anos, e é tanto melhor um plano que dialogue não só com o mandato de um prefeito, mas que dialogue com uma ideia de mais médio e longo prazo, o que pretendemos fazer em termos de políticas de primeira infância. Então, o início da política da primeira infância diz respeito principalmente a essas duas tarefas: fazer um diagnóstico e criar planos municipais de primeira infância. E aí vou para o meu sexto argumento, que os governos locais precisam estabelecer elos e estruturas de governança colaborativa. Quer dizer, é preciso que eles criem, ou podem ser instituições formais, mas não necessariamente, mas criem elos e estruturas para colaborar com outros atores a fim de obter recursos, ah, obter aprendizados, né? Conhecer o que outros municípios fizeram, ter a ajuda da universidade ou de uma organização da sociedade civil que pode dizer o que outros países fizeram, ganhar a colaboração do Tribunal de Contas, que pode, naquela situação, ajudar os municípios a implementar melhor as políticas públicas, a ter um papel de referência, um papel quase pedagógico, de dar referências para a política pública. Mas para aproveitar a colaboração é preciso criar estruturas de governança colaborativa, que não precisam ser muito sofisticadas para a maior parte dos municípios. Pode significar uma comissão de 2, 3 pessoas com acesso direto ao principal secretário, por vezes à primeira-dama ou ao prefeito, a partir da qual, ou dessas estruturas, se pode montar uma estratégia de governança colaborativa. Municípios que querem desenvolver políticas de primeira infância precisam ter elos, estruturas e estratégias de governança colaborativa. Sem isso, é muito difícil avançar da situação em que se está hoje. Então, este é o sexto ponto que eu queria frisar aqui para vocês. O sétimo ponto é que políticas públicas dependem de capacidades estatais. Se você não tem capacidades estatais para implementar políticas de saúde, educação, segurança, não basta boa vontade. É preciso ter suporte para os objetivos que se quer alcançar. Nesse sentido, eu queria destacar duas coisas que, para mim, parecem muito centrais em termos de capacidades estatais. Na verdade, três coisas. Eu acho que até fica mais claro na argumentação. Primeiro, investir muito em informação e dados. Quanto mais informação, quanto mais dados, mais chances de o governo conseguir fazer uma boa política municipal de primeira infância. Sem dados e sem informação, é muito difícil fazer uma boa política pública. E, em primeira infância, esses dados e informações hoje estão muito fragmentados.
não tem uma grande estrutura articulada no plano de um sistema nacional de política de primeira infância. Logo, cabe aos municípios fazer esse processo, juntar essas informações e dados. Uma segunda capacidade administrativa é ter profissionais. Isto é, profissionalizar quem trabalha na primeira infância. Isso envolve concursos, isso envolve não só concursos, envolve carreiras, envolve a alocação de pessoas para políticas de primeira infância, porque é uma política muito intensamente vinculada ao fator humano. E a terceira capacidade administrativa é investir muito em formação continuada. Porque a grande maioria dos profissionais já trabalha, pensando aqui em como é hoje, já trabalha em ações de primeira infância, na saúde, educação, assistência, mas trabalha pelo ângulo do seu setor. A formação continuada é a formação continuada para criar uma identidade de primeira infância. Remédios vinculados a questões da primeira infância, protocolos vinculados à questão da primeira infância, para usar um termo mais formal. E, nesse sentido, é preciso ter formação continuada, de um lado, para os gestores da política, os gestores que ficam nas secretarias ou gestores de equipamentos, porque eles precisam ter uma visão sistêmica, pensar sistemicamente e de forma integrada a ação dos setores em prol da política da primeira infância, mas também é muito importante a formação continuada dos implementadores. Quem, ao fim e ao cabo, chega às crianças e às famílias, que são médicos, professores, assistentes sociais, principalmente essas três categorias, né? E, nesse sentido, é importante não só treinar cada tipo profissional que é implementador da política da primeira infância, mas criar mecanismos de formação continuada dentro dos quais os diversos implementadores se encontrem. Acho que as chances maiores de ter uma política mais intersetorializada, um tema do qual falamos muito na aula passada, que é central na política da primeira infância, se houver mecanismos de formação continuada que envolvam todos os atores que implementam essa política pública. Acho que esse é um ponto central. O oitavo ponto da minha argumentação para pensar a implementação municipal, né, da governança, da política da primeira infância, é fortalecer a articulação com as famílias e as comunidades. Este é um ponto central. Quer dizer, não adianta ter a creche, a UBS, o CRAS, os equipamentos, os profissionais voltados para oferecer serviços que, de um modo ou de outro, alcançam as crianças de 0 a 6 anos, se as famílias e comunidades não estão articuladas às políticas públicas. Como já disse antes, é uma política que há quase uma indissociabilidade entre a criança e a sua família, porque a criança ainda não tem autonomia para tomar uma série de decisões. As decisões ainda são tomadas pela família. E essas famílias precisam ser informadas sobre a maneira como podem ser inseridas na política da primeira infância. Se não forem informadas, não forem, digamos, articuladas pelo poder público, elas podem, digamos, reduzir a entrada de suas filhas e filhos neste processo de política de primeira infância, e isso reduz a oportunidade de desenvolvimento das crianças, mas também reduz a oportunidade de ter um efeito positivo a política da primeira infância para essas famílias e comunidades. Então, os governos locais precisam criar instrumentos, estruturas, ter profissionais adequados para lidar com o fortalecimento da articulação com as famílias e comunidades. Me parece que esse é um elemento central se nós quisermos pensar na política da primeira infância. Um nono ponto é bastante importante porque ele é um ponto conceitual que, às vezes, em geral, não às vezes, em geral,
é mal colocado no Estado brasileiro, que é ter uma concepção integral das crianças. Isto é, ter uma concepção segundo a qual as crianças precisam ser vistas de forma sistêmica. Não podem ser recortadas simplesmente de forma setorial, ou seja, Maria e José precisam se desenvolver em todas as suas partes. Não podem ter um desenvolvimento maior na educação e menor na saúde. Precisam ter todos esses elementos dentro da sua formação, do seu desenvolvimento. E aí, a ideia da concepção integral das crianças me parece ser um ponto central se nós quisermos desenvolver políticas municipais para a primeira infância. É uma mudança de concepção, de visão de quem é o público atendido. Me parece que essa mudança, na verdade, é uma revolução paradigmática na maneira como o Estado vê os seus usuários e beneficiários. Porque o Estado como entidade, governos, né, municipal, estadual, federal, os governos veem seus beneficiários sempre de uma forma extremamente fragmentada. E no caso da política da primeira infância, isso é muito grave, porque a política só tem chance de ter sucesso se os indivíduos, em parceria, ou melhor dizendo, em articulação com suas famílias e comunidades, forem vistos de uma forma integral e não de uma forma parcial e fragmentada. E, para terminar, o 10º ponto, é preciso pensar em mecanismos que permitam a continuidade e evitem a descontinuidade da política de primeira infância. Um tema central na política de primeira infância é que é uma política recente, embrionária, é preciso dar escala a ela no Brasil, ela não tem escala como tem escala a política de alfabetização ou como tem escala a política de atenção primária ou como tem escala a política de benefícios de renda, de transferência de renda. Ela precisa ter escala, mas ela só vai ter escala se ela tiver continuidade. Uma política como essa é uma plantinha muito frágil ainda, digamos assim, e que é central que seja capaz de criar uma continuidade dessa política, evitando que os governos mudem abruptamente essa política e, com isso, se perca tudo aquilo que é investido na interligação entre vários atores na política da primeira infância. Eu diria que, para se criar essa continuidade, o que alguns vão chamar na literatura de sustentabilidade de uma política pública, é preciso criar uma identidade entre os profissionais, é preciso criar coalizão entre os profissionais da primeira infância, é preciso criar protocolos de política de primeira infância que articulem educação, saúde, assistência. É fundamental também, ainda nessa linha, construir laços fortes com as famílias, porque elas podem ser, digamos, os atores que reclamam se houver algum grau de descontinuidade, mais do que as crianças, quem tem mais chances de fazer uma mobilização contra a descontinuidade da política de primeira infância são as famílias, isso é importante frisar. É muito importante também que sejam criados, não a partir do Plano Municipal da Primeira Infância, arenas que articulam a política da primeira infância, cuja institucionalidade esteja em lei, e, portanto, qualquer tipo de extinção e enfraquecimento dependa de mudar a lei no legislativo local, criando já uma dificuldade para a descontinuidade. É muito importante que sejam formadas lideranças de primeira infância no plano local brasileiro, que elas possam, digamos, a despeito da mudança natural na democracia, de governantes possam defender políticas de primeira infância. E aí acho que o governo estadual, o governo federal, organizações da sociedade civil têm um papel muito importante de captar lideranças locais, formá-las, mostrar a elas que elas podem ter um papel de longo prazo na política de primeira infância,
de tal modo que elas se tornam lideranças independentemente do governo de ocasião. Acho que há ainda mais chances de ter uma sustentabilidade da política da primeira infância com menor descontinuidade, se for possível estabelecer digamos, uma articulação federativa mais forte entre os municípios e o Estado. Portanto, se houver maior parceria entre os estados e os seus municípios, mudanças de prefeito não geram mudanças tão drásticas de política pública. Diria ainda mais do plano intergovernamental. É muito importante que a política de primeira infância seja calcada em cooperação intermunicipal. Quanto mais os municípios pensarem em estratégias conjuntas, em modelos conjuntos, em informações e diagnósticos conjuntos sobre a política da primeira infância, menos chances há de grandes mudanças, porque suponha que haja lá um conjunto de 10 municípios numa região e que estabeleceram mecanismos de colaboração. Se em 2 ou 3 desses 10 houver descontinuidade política, no sentido democrático, de mudança de prefeito, será muito ruim para estes que são atores novos sair de uma lógica de política de primeira infância quando seus vizinhos estão fazendo. Este é digamos, é um poder, digamos, de pressão importante para estabelecer a política da primeira infância. De, de modo geral, eu diria que a questão da continuidade ou da descontinuidade tem a ver com a capacidade de ter gente se mobilizando pela política da primeira infância. E aí, nesse sentido, acho que este curso, em particular, tem um papel muito importante. Vamos terminar essas 3 aulas com essa reflexão. Estamos formando gente, em geral, gente que trabalha na ponta dos municípios, para pensar a política da primeira infância. Se essa política da primeira infância vai melhorar, avançar e sobreviver ao longo dos próximos 10 anos, isso vai depender muito dos alunos e alunas que estão hoje assistindo essa aula, ou dito de outro modo, para que a política da primeira infância cresça, desenvolva e seja sustentável ao longo do tempo em Pernambuco, vocês serão fundamentais nesse processo. A implementação não é apenas um processo técnico, é um processo político, político no sentido de ter gente defendendo, se mobilizando e sendo capaz, de alguma forma, de juntar outros, inclusive de outros municípios, do governo do estado, da universidade, para mostrar que aquela política é central para o desenvolvimento da sociedade. Nesse sentido, e terminando e agradecendo a audiência de vocês das 3 aulas, o nosso trabalho final, vocês vão fazer um exercício. O exercício vai ser o quê? Vocês pegarem a primeira infância no âmbito local em que vocês estão, no município em que vocês estão, e vocês vão mostrar, naquela política, como o tripé da governança colaborativa funciona, né? O tripé é intergovernamentalidade, intersetorialidade e extragovernamentalidade, e como ele poderia melhorar. Sobretudo pensando em como ele poderia melhorar para favorecer, para fortalecer a implementação municipal no curto, no médio e longo prazo do seu município. Se vocês forem capazes, portanto, de entender a lógica da governança colaborativa, do seu tripé fundamental de governança e como isso atua no município, não só no curto prazo para expandir a política, mas no longo prazo para amadurecer a política, acho que vocês serão os principais atores da política da primeira infância no seu plano local, de tal modo que Pernambuco terá, daqui a alguns anos, uma política da primeira infância de alta qualidade e que ninguém vai descontinuar. É isso. Muito obrigado a todos.